Olá, Nazaré, tudo bom? Bom dia. Vamos esperar só um minutinho. Esse é um horário muito diferente, né, que eu faço a live. Então vamos ver se vai entrar mais pessoas. Esse é um tema, inclusive, que muita gente pediu. Então eu espero que a gente consiga ter mais gente. De qualquer forma, gente, essa live vai ficar salva, tá? Pra quem quiser assistir depois, porque realmente esse horário meio de manhã, né, pode ser um problema pra muita gente. Mas vocês, né, dentro de uma múltipla escolha que eu fiz sobre os temas, né, das lives, eu acabei não conseguindo fazer live, né, nessas últimas 2 semanas. Vocês falaram que queriam esse tema, que é como me tornar mais corajosa. Então eu queria trabalhar um pouco isso hoje com vocês, ajudar vocês a entender melhor, né, o conceito coragem. O que faz uma pessoa se paralisar pelo medo, né? Quais são os aprendizados que a gente tem durante a vida que vai engolindo isso, que é uma coisa tão natural da criança, que é a curiosidade, que é o desejo do novo, né? Que é sair da zona de conforto, né? Então isso é uma coisa muito natural da nossa humanidade, né? Nós temos um anseio natural de crescimento, né? Isso é uma parte singular, né? E latente de todos nós, da nossa humanidade, né? Então a gente tem sempre esse desejo pelo novo, pelo crescimento, pelo melhor, pelo amadurecimento, pelo desenvolvimento. Isso é natural em nós. Só que acontecem muitas questões durante o nosso aprendizado, né? Enquanto pessoa, daquilo que nos dá valor, né? Daquilo que a sociedade espera da gente, do que a gente precisa ser para ser aceito, amado. Então, esses aprendizados, né, acabam muitas vezes minando a nossa coragem. Esse ato, né, natural de querer crescer, né, de querer... Porque o querer crescer, né, gente, nada mais é do que a gente fazer algo novo, a gente tentar algo diferente, né, a gente se expor a coisas novas. Então esse é o desejo de crescer, esse é o desejo de se desenvolver. Então, o que nos paralisa, né? O que nos roubou isso que é tão natural em nós, tá? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, rapidamente, porque eu só tenho meia horinha, então a live hoje vai ser rápida, né? Mas eu acho que bastante profunda, eu espero que vocês gostem. Eu já queria, gente, começar fazendo a seguinte pergunta pra vocês. O que hoje vocês estão travados? Qual área da vida de vocês, né? Ou qual desejo vocês têm dificuldade hoje de colocar à frente, né? Tá com essa falta de coragem, tá com essa paralisação, essa procrastinação, né? Então, até às vezes a falta de coragem ela vem de uma forma muito disfarçada. Às vezes ela vem com essa coisa da gente sempre tá querendo priorizar outras coisas, da gente sempre tá querendo, né? A gente tá sempre fugindo daquilo ali, dando desculpas para aquilo ali, né? Então, às vezes vem de uma forma muito disfarçada. E aí o tempo só vai passando e a gente vai mantendo aquilo distante. Então eu quero saber de vocês, qual a área de vida de vocês que está travada ou quais são os planos, os desejos de vocês que têm estado travado, tá bom? E aí vamos falar sobre como desenvolver, como resgatar, porque isso a criança já é, nós já somos corajosos, mas como resgatar essa coragem. Ai, Solange também. Eu confesso que essa nova rotina do Joaquim, gente, quem não sabe, eu tenho um bebê que tá fazendo inclusive hoje 8 meses. Ele tem síndrome de Down. E a gente, um pouco mais de um mês, né? A gente começou a fazer as terapias dele, que antes eu fazia em casa, agora na clínica. Então nossa rotina tá muito corrida e eu confesso que eu precisei de um tempo pra conseguir me organizar, né? Até em termos de energia mesmo, né? Porque toda novidade é um desgaste, né? Então foi muito desgaste. Nessas 2 últimas semanas me dei uma folguinha pra conseguir colocar tudo no ritmo, mas estamos de volta. Estou me sentindo bem mais organizada agora para estar aqui com vocês também, tá bom? Então, eu vou começar a live falando de uma frase, lendo aqui uma frase da Brené Brown. Brené Brown é autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala muito sobre coragem. Ela também fala muito sobre coragem. Porque parte do conceito de coragem, né, gente, tá diretamente relacionado com essa aceitação de ser imperfeito. Por isso, a coragem de ser imperfeito, né? Quanto mais a gente topa a nossa humanidade, quanto mais a gente aceita a nossa humanidade, quanto mais a gente tem um senso crítico sobre aquilo que a gente aprendeu sobre a nossa humanidade,
Ou seja, que nós precisamos ser perfeitos, que nós precisamos ser sempre agradáveis, que nós precisamos ser fortes e dar conta de tudo. Quanto mais a gente questiona esses conceitos e se distancia deles para poder se reconectar, né, com nós mesmos e com a nossa humanidade, mais corajosos a gente fica. Então tem uma frase que eu gosto muito dela, que ela fala assim: a vulnerabilidade é nossa medida mais preciosa de coragem. Então quando a gente topa estar vulnerável, o que é vulnerável, gente? Então assim, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, né, essas questões do que é vulnerabilidade, o que faz a gente ter medo e se distanciar, né, da nossa vulnerabilidade. Primeiro a gente precisa entender que todos nós somos vulneráveis. O que quer dizer o quê? Todos nós estamos na vida. E quanto mais a gente topa a vida, ou seja, quanto mais a gente quer crescer, a gente quer se desenvolver, a gente quer conhecer gente, quanto mais a gente quer viver a vida, mais vulneráveis nós estamos. Nós estamos mais vulneráveis. Por quê? Porque a gente, ao tentar novas amizades, a gente pode se sentir rejeitado, às vezes. Ao amar alguém, né, em se envolver numa relação amorosa e se entregar àquela relação, a gente pode, em alguns momentos, se sentir frustrados. Ao tentar uma nova meta profissional, desenvolver um novo projeto, a gente se expõe à possibilidade de errar e falhar. Então, quanto mais a gente está na vida, mais a gente está em contato com a nossa vulnerabilidade. Só que o que acontece? A vulnerabilidade, ela dói, ela gera sentimentos de dor. Então, tem dois processos que acontecem. A nossa conexão com a dor, que é desagradável, então a gente não quer sentir dor, né? A gente tem uma tendência a querer ir pro conforto, que quer dizer o quê? Eu não quero sentir dor, eu não quero me sentir rejeitada, eu não quero me sentir fracassada, né? Porque eu falhei ali num projeto. Eu não quero me sentir inferior, ou seja, eu tô ali desenvolvendo alguma coisa e tem alguém melhor do que eu, e aí isso é desconfortável pra mim sentir que tem alguém melhor do que eu ali. Eu não quero esses sentimentos, né? Então, começa por essa habilidade, inteligência emocional de saber lidar com as nossas dores humanas, de entender que elas são passageiras, de entender que elas fazem parte do processo. Só que, se isso acontecesse de uma forma natural, a gente teria habilidade de uma forma natural, não, vamos melhorar essa frase. Se isso acontecesse de uma forma saudável, ou seja, a gente vivesse em ambientes que ensinam a gente a lidar com essas dores, que ensinam a gente a ser resiliente com essas dores, a gente conseguiria passar sobre essas dores e continuar o nosso crescimento. Só que não é isso que acontece. Junta a dor da frustração com o que a gente escuta sobre isso, sobre o que a gente aprende sobre isso. Então a gente começa a aprender o quê? E, gente, a gente pode aprender isso de uma forma muito direta, com as pessoas falando pra gente. Do tipo, ai, não acredito que você não deu conta disso. Tá lá a criancinha tentando fazer alguma coisinha lá pela 10ª vez. Ai, mas eu já te falei 1000 vezes que tem que fazer assim, você não tá dando conta. Então, assim, a criança se sente ali inferiorizada, ridicularizada por ainda ter dificuldade ali num processo que o adulto acha que ela deveria ter facilidade. Porque essa é uma expectativa do adulto. A criança, ela tem o seu processo. Algumas vão ser mais desenvolvidas em alguns aspectos, outras em outros. Isso também está envolvido com os estímulos. Mas o fato da criança, às vezes, demorar mais para saber fazer uma tabuada não fala sobre a inteligência dela. Fala sobre um aspecto que ela está tendo ali um desafio a mais. A forma que os adultos vão ensinar essa criança a ver essa situação, a lidar com essa dor de se frustrar, porque a criança já tá sentindo frustração ali, né? Ela já tá sentindo, nossa, eu não tô dando conta, né? Nossa, eu ainda não consigo. Ela já tá lidando com uma frustração. Então, a forma que o adulto faz ela se sentir naquele momento é o que vai fazer aquela dor ficar uma dor neurótica, ou seja, uma dor de toda vez que eu falho, eu sou ridicularizado, toda vez que eu falho, eu corro o risco de não ser mais amado, né? Então, eu uno aquela dor a alguma, como é que eu posso dizer? Um trauma, né? Uma experiência traumática. Ou seja, quando eu vou pra vida, eu fico morrendo de medo de falhar, porque se eu falhar, aquilo vai acontecer. Isso é a neurose. Se eu falhar, eu vou ser despedida. Se eu falhar, aquela fulaninha não vai mais me admirar, não vai mais gostar de mim. Então, isso é o trauma, isso é o que gera a neurose. Eu junto ali um sentimento doloroso com uma consequência destrutiva pra mim. Se a gente aprende
a lidar com a dor, né? E ter uma consequência construtiva, que quer dizer o quê? Quando eu acertar, primeiro, eu ser incentivado a acertar. E quando eu acertar, eu ser aplaudido, elogiado. Tá vendo? Que bom, você, né? É isso, a gente às vezes precisa tentar mais pra dar conta, etc. Eu ligaria a dor a um futuro positivo. A um olhar positivo sobre mim. Eu iria olhar pra dor de uma forma natural, que faz parte de viver e sentir dor. Então, tudo bem eu estar vulnerável. Aí eu venho pra vida mais corajosa. Quer dizer o quê, né? Eu venho pra vida experimentando as coisas e disposta a passar pela dor. Porque aquela dor não me define. Porque aquela dor não me determina na vida. Não quer dizer que meu futuro não vai ser positivo. Entende? Então, eu venho com mais coragem pra vida. Só que, infelizmente, não é isso que acontece. Né, gente? A gente vai aprendendo durante muito na vida a ter culpa, vergonha. Culpa e vergonha são 2 marcos da repressão. São 2 marcos da repressão. Ou seja, sempre que a gente é ridicularizado, sempre quando a gente é tratado com inferioridade, a gente começa a sentir muita vergonha daquilo. Então, muita gente aprendeu a sentir muita vergonha de falhar. Quando você sente muita vergonha de falhar, você não vai pra vida corajoso. Você vai pra vida ameaçado. Ameaçada, insegura. Você tem medo de viver a sua existência. Porque você é um ser humano e você não sabe de tudo. E você não vai dar conta de tudo. E não tem como pular degraus. Tudo na vida, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tá falando de quê? De falhas que vão sendo desenvolvidas, amadurecidas. E aí eu tô falando sobre tudo, tá, gente? Não só sobre vida profissional, sobre vida pessoal, sobre relacionamento. É muito natural no início de um relacionamento ter desafios. E eu ter que confessar partes das minhas dificuldades, olhar e falar, caramba, isso aqui realmente é uma falha minha, isso aqui realmente é uma questão minha. Eu tô sendo agressiva, eu tô sendo egoísta, eu preciso confessar as minhas falhas. E o outro precisa estar disposto para essa relação amadurecer, crescer, melhorar. As relações são, assim, sem dúvida nenhuma, um dos ambientes mais poderosos de crescimento. Porque o amor, né, quando ele é vivido de forma vulnerável, de fato, ou seja, quando a gente de fato se entrega naquela relação, gera muito crescimento. Porque dá a chance pro outro de ser um espelho pra mim, de me mostrar os meus desafios enquanto humana, né? Então, quando a gente topa isso, a gente cresce. Mas se eu sentir tanta dor em me mostrar como humana nas minhas primeiras relações ali parentais, sociais, né? Então, crianças às vezes que vivem bullying muito forte, etc. Qual é a tendência de eu me fechar? Eu posso me fechar, ou seja, me isolar, me tornar uma pessoa mais solitária, né? E aí, entenda, né, gente? Isso nunca é uma escolha autêntica, ser solitário. Eu não tô falando que a gente precisa ter um relacionamento a qualquer custo. Não, tem nada a ver. Ser solitário é mais do que estar numa relação. É não ter intimidade. Tem muita gente que tá numa relação e é solitário. Que basicamente é o quê? É uma pessoa que não tem intimidade, não fala sobre si, não fala sobre os seus sentimentos, não fala sobre suas necessidades, sobre seus medos, inseguranças. Ela tá lá na relação, mas ela tá, sabe, assim, distante. Então tem muita gente que carrega esse tipo de relação. E isso não é vulnerabilidade, gente. Isso não é estar numa relação de forma entregue e íntima. Isso é estar numa relação de uma forma com um mecanismo de defesa. É um pé dentro e um pé fora. Né? É um pé dentro e um pé fora. Então, ou a pessoa fica fechada, e às vezes, né, nesse processo de solidão, mesmo dentro de uma relação ou fora de uma relação, ou a pessoa fica controladora, que é uma outra forma de eu não estar vulnerável. Que quer dizer o quê? Eu controlo, eu tenho poder sobre essa relação. Então as pessoas ficam muito em busca do poder dentro das relações exatamente por suas próprias inseguranças, pelo medo de estar vulnerável, pelo medo de ter que lidar com as suas próprias humanidades, suas próprias falhas, seus próprios desafios. Então eu quero ser superior para eu não ter que lidar com isso. E eu quero controlar o outro. Então isso também, gente, é uma forma de não ter coragem, porque aqui você não tá amando. Aqui você não tá tendo troca. Aqui você tá amando e tá tendo troca. Aqui a gente tem acesso direto um ao outro. Aqui não. Aqui eu também tô vivendo uma relação sem vulnerabilidade.
Entende? Então eu tô me colocando aqui no poder pra poder não ter que lidar com a minha própria humanidade. Então, o ato de coragem, quando a gente fala, né, muitas pessoas pensam só nas coisas práticas, do tipo vida profissional e etc. Não, a coragem também está nas relações. Amar é um ato de coragem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tem a ver com a gente se despir, né, se despir daquilo tudo que a gente aprendeu a se proteger. Que é, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser agradável, eu tenho que ser útil, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que, né? Então, todos esses aprendizados sociais que eu já falei inúmeras vezes aqui pra vocês, né, gente? Sobre os compulsores, do ser agradável, do ser perfeito, do ser forte, dar conta de tudo, do ser produtivo, super realizador, que tem que estar sempre fazendo muitas coisas e sendo hiperprodutivo, nunca pode descansar. Nunca... Isso tudo é negação da nossa humanidade. Quanto mais a pessoa vive, né, esses compulsores, mais sinal de que ela sofreu. Ela sofreu. E muitas vezes, gente, essas coisas não são faladas. É uma cultura da família. Então, por exemplo, quando tem uma família que sempre tá exaltando, né, a perfeição, sabe? Essa coisa de, nossa, essa é a família tal, que só tem bons profissionais, onde todo mundo é benquisto socialmente, onde todo mundo... Entende? Então... Nesse lugar, eu tô dando um exemplo aqui, aonde todo mundo é sempre exaltado por serem pessoas perfeitas, a criança não precisa ouvir nada diretamente pra ela, ela não precisa ouvir, não faça isso, não faça aquilo. Ela já entendeu que medo não faz parte do que ela pode ser, que tristeza não faz parte do que ela deve ser, pode ser, que raiva, às vezes, né, algumas famílias não pode, que falha não pode. Entende? Que descanso, tempo, limite, né? Porque descanso é limite. Não pode ter. Então essa criança, ela começa a entender essas coisas e ela vai pra vida ameaçada, insegura. Ah, Adri, mas tem muita gente que, mesmo vivendo tudo isso, alcança, sei lá, profissionalmente grandes coisas. Entendam, né, gente? Muita gente vai chegar no sucesso, mas vai chegar lá ao preço muito alto. De muita rigidez, de muita autocrítica, de muita desqualificação. Às vezes as pessoas chegam aqui no consultório em transtorno já de ansiedade. Exatamente por quê? Porque apesar delas terem sucesso, elas alcançaram aquilo a partir de uma mente extremamente tóxica, crítica, desqualificativa, abusiva consigo mesmo, perfeccionista. Ou seja, aquela pessoa, apesar de estar num cargo alto, nunca teve satisfação, nunca se sentiu realizada, boa o suficiente, está sempre ameaçada, insegura, sabe? Rígida, exigente consigo mesma. Aí chega lá doente, né? Chega lá, então entenda. Não foi uma questão, vamos dizer assim, saudável esse processo. O que a gente está buscando aqui é um desenvolvimento saudável. E para isso... a gente precisa estar conectado com a nossa humanidade. A gente precisa ressignificar as nossas emoções, entender que tristeza não é fraqueza, entender que raiva não nos torna pessoas más, que raiva é limite, a gente precisa aprender, né, a expressar, que também não é violência, que a gente precisa aprender a expressar, é diretividade, limite, eu não quero, eu não gosto, eu não deixo. Outro tipo de expressão de raiva, distanciamento, eu me distancio. Eu preciso aprender que tristeza não é fraqueza, que medo não é fraqueza, que são emoções naturais, ou seja, eu tô com medo de uma situação. O que eu posso fazer? Eu posso estudar mais, eu posso pedir ajuda, eu posso... Se eu tô livre na minha humanidade, se eu tô topando a minha humanidade, se eu tô entendendo que eu tô aqui pra desenvolver, pra amadurecer e pra crescer e não pra ser perfeito, aquilo ali vem mais fácil, a gente consegue lidar com aquela situação que gera medo com mais agilidade, com mais soluções, com mais saídas. Mas se eu preciso ser perfeito, se eu preciso dar conta de tudo, se eu preciso... E aí chega uma situação que eu tenho medo, a minha tendência vai ser procrastinar aquilo, a minha tendência vai ser me distanciar daquilo. Então tem gente que vai ter mais medo da área de vínculos, né? Então a área social, a área de parceria amorosa. Vai ter gente que vai ter mais medo da parte profissional, mais racional, né? Então, as duas coisas, né? As duas, vamos dizer assim, expressões da nossa humanidade, seja nos nossos vínculos, seja na nossa vida profissional, a gente precisa desenvolver a coragem. E desenvolver essa coragem tem a ver com a gente aceitar os nossos processos humanos. Então, as emoções, aí depois
as nossas falhas, entender que falhar num processo, né, não define a gente. O fato de eu acertei um monte de vezes, aí eu falei, gente, é injusto eu falar que aquela falha me define. Aquela falha é um diagnóstico de que a forma que eu escolhi, a forma que eu pensei, a forma que eu decidi, não foi a melhor forma. Eu preciso repensar isso, né? Então eu preciso aprender, né, como dar esse passo, esse novo passo. Olha como isso pode ser um processo bem mais leve, se eu topo a minha humanidade. Agora, se eu aprendi que a falha me torna uma pessoa insuficiente, que aquilo é humilhante, falhar é humilhante, falhar me torna uma pessoa inferior ao resto das pessoas, olha o peso que isso tem. Você percebe? A gente tá falando da mesma situação e a gente tá falando sobre dois caminhos mentais totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, se naquele momento eu vou por esse caminho, né, aprendido, porque a gente não tira isso de lugar nenhum, a gente aprende. A gente aprende na família e a gente aprende na sociedade a nos sentirmos humilhados, inferiorizados, porque muitas vezes nós fomos humilhados e inferiorizados por uma falha. Então, hoje, enquanto adultos, nós temos, e isso é uma das grandes potências e capacidades humanas, que é a nossa capacidade de ter, como é que eu posso dizer? É a nossa capacidade de, não é só uma questão de resiliência, né? Mas é uma questão mesmo de reconstrução mental. É uma reconstrução mental. Isso é uma habilidade humana. A gente consegue mudar a forma que a gente sente uma coisa. Então, às vezes, depois do processo terapêutico, do processo de autoconhecimento, onde a gente vai entendendo de forma empática o nosso processo e vai desenvolvendo novas ferramentas para lidar com as questões da vida, a gente olha para trás e aí uma mesma situação a gente sente de forma totalmente diferente agora. Às vezes até oposta. Então, isso é uma habilidade. A nossa mente, ela não é um carimbo. Ponto. Aprendi dessa forma, tá carimbado, o resto da vida vai ser assim. Não. A gente pode dar delete, e aí esse é um processo que a gente chama de desconstrução. A gente começa a entender esses conceitos e vai desconstruindo eles, para depois a gente escrever um novo conceito. É o momento de reconstrução. Né? Então são esses dois processos que a gente faz o tempo todo na terapia. A gente desconstrói os conceitos, cria novos conceitos. Desconstrói conceitos, cria novos conceitos. Né? Então eu até anotei aqui, gente. Deixa eu abrir aqui para não fugir. Então, 4 pontos, né? Que eu quero que vocês anotem aí. E queria que vocês compartilhassem, gente, aqui. Quais são as áreas da vida de vocês que tá travada, que precisa de coragem, né? Que precisa de você se sentir mais seguro na sua humanidade para você agir. É sua vida amorosa, sua vida profissional, né? Sua vida pessoal, né? Quais são as metas que estão travadas por insegurança, por falta de coragem. Então, eu queria saber um pouquinho aqui, queria que vocês compartilhassem comigo. Então, número 1, eu quero que vocês anotem aí, depois essa live vai ficar salva, então quem não conseguir anotar agora pode anotar depois. Mas eu quero que vocês tenham isso à vista, porque entenda, vocês não vão escutar isso daqui uma vez e mudar o conceito de vocês. Vocês podem entender mentalmente, mas emocionalmente é um processo. É um processo maior. A gente precisa expressar, entenda, a vida inteira aprendendo uma coisa, a gente não desliga uma chavinha e pronto, agora mudou a forma de pensar. Isso daqui é persistência, a gente precisa persistir nesse novo olhar, para que a gente sinta dessa nova forma. E primeiro a gente vai entender, mesmo assim a gente vai ter medo de dar o passo. Só que aí vai começar a ser um medo que não me paralisa, vai ser só um medo. A experiência de pequenos passos, então, por exemplo, eu falhei. Aí agora eu já consigo ter um novo olhar, eu já consigo me tratar de uma nova forma, etc. Isso daqui é o que vai me deixando cada vez mais corajoso, porque coragem, como qualquer capacidade reprimida, é algo que a gente precisa ir conquistando aos poucos. Né? Então, eu vou dar ali pequenos passos relacionados, né, àquele conceito que antes eu via de forma negativa, até eu conseguir reconstruir aquilo. Então, nada substitui, gente, experiência. Mas, às vezes, pra gente se propor, né, ou até se permitir ter novas experiências, a gente precisa trabalhar muito o nosso mental.
Então eu peço para vocês anotarem primeiro, porque escrever é uma forma de organização mental ótima, que ajuda a gente a absorver melhor, né, o que a gente tá ali escrevendo. A gente tem que fazer todo um processo mental quando a gente escreve, que ajuda a gente a absorver aquilo. E segundo, porque a gente precisa repetir aquilo várias vezes, a gente precisa olhar para aquilo várias vezes, a gente precisa se perceber na vida várias vezes para mudar um conceito, né? Então, primeiro, aceitar as nossas vulnerabilidades, ou seja, aceitar a dor, que basicamente tem a ver com aceitar frustrações, rejeições e críticas. Frustrar, ou seja, alguma coisa errar, não dar certo. Aceitar as rejeições, aceitar que nem todo mundo, e aqui entende, isso é uma coisa importante, você não tá na vida para conquistar todo mundo. Você tá na vida para se conquistar. Essa é a grande questão. A gente acha que e isso é um processo de codependência, porque é parte do que a gente aprendeu. A gente tá sempre tentando fazer com que o outro nos ache pessoas boas, capazes, né, confiáveis. A gente tá sempre querendo conquistar os outros, né? E aí a gente começa a se moldar para os outros e, obviamente, fica sem coragem, né? Porque se a gente tem que ser expectativa do outro, morar na expectativa do outro é uma das coisas mais sofridas da vida, né? Então a gente tem que entender o quê? Que na verdade a gente tá buscando se conquistar. A gente tá buscando, porque quando a gente se conquista, entenda, você vai conquistar as pessoas que precisam ser conquistadas. Você não vai conquistar todo mundo, mas você vai conquistar quem precisa ser conquistado, quem topa, quem tem os seus valores pessoais, quem tá no mesmo processo, sabe? Quem tá na sua energia de pensamento, de comportamento, de ver a vida. É impressionante como existem milhões de formas de ver a vida. Tem formas muito ruins de ver a vida, que é sofrido, que é doído, sabe? Que é aquele processo exigente, crítico, desqualificativo, rígido. Muito difícil. Mas tem aquele olhar da vida sobre abundância, sobre quanto mais o outro tem, mais eu também posso ter, cabe todos nós. Aquele olhar sobre essa aceitação humana que é, caramba, que legal me desenvolver nisso, olha, isso daqui eu tenho que desenvolver melhor e tal. Esse tratar com leveza, com amorosidade a nossa humanidade, tem um olhar muito mais leve da vida. Então, nesses interins tem muitas formas. Entenda, se você tá do lado de cá e tem alguém lá do outro lado, não tem que ser seu objetivo de vida conquistar essa pessoa, porque essa pessoa tá no processo dela, você tá no seu, cada um no seu ritmo. Imagina se eu só pudesse me sentir uma boa profissional quando, sei lá, todo mundo no Instagram, todo mundo é muita gente, né, gente? Mas assim, muito mais, assim, pessoas me aceitassem. Eu nunca estaria satisfeita, eu nunca estaria feliz, porque isso não vai rolar. Tem gente que não acha a saúde mental uma coisa importante. E tá tudo bem. Isso é a forma que ela leva a vida dela. E a saúde mental e a importância que eu vejo na saúde mental é a minha forma. Eu não tô aqui eu não tô na vida pra convencer ela. Eu tô na vida, e aí esse é o meu propósito, para oferecer saúde mental pra quem quer saúde mental. Entende? E aí olha como fica mais leve. Muito mais leve. Então a gente tem que aceitar a rejeição. Se vier um dia alguém, já aconteceu, né, fazer algum comentário do tipo, ah, que besteira, ah, isso é coisa de doido, ah, isso é o que, não. Não me define. Não me define, porque eu aceito a rejeição. Eu aceito que outras pessoas estão vivendo outros caminhos, outras percepções, outras formas de estar na vida, e tá tudo bem. Cada um no seu caminho. Entende? Então, quando você aceita a vulnerabilidade de que você vai se frustrar, de que nem todo mundo vai te aceitar, que vai haver rejeição, que vai haver críticas, aceitar isso é parte de entender o quê? Aquilo não me define. Quando você aprende a acolher as suas emoções, ou seja, começa a entender que tristeza, medo e raiva são emoções dolorosas, são emoções dolorosas, não é agradável, né? A gente fala, não vamos romantizar. Ai, é gostoso, uma delícia sentir raiva. Ai, que delícia sentir medo. Não, gente, é desagradável. Mas no momento que você acolhe e entende que isso faz parte do seu processo enquanto pessoa, dos seus desafios de estar na vida, que às vezes você precisa colocar limite, às vezes você precisa se proteger, que às vezes você precisa aprender para se sentir mais seguro, que você precisa buscar ajuda para se sentir mais seguro, que você precisa falar sobre o que você está sentindo para receber acolhimento e se sentir mais seguro. Quando você começa a entender esses processos, que o seu medo, na verdade, é a sua sensibilidade. O medo, a tristeza, a raiva, tá te dizendo alguma coisa.
como um toque. Quando alguém me toca, eu tô sentindo o quê? Essa pessoa tá me tocando, ela tá me dando a mão, falando que ela tá aqui comigo. Isso é... Imagina se eu não sentisse o toque. A minha mão tá lá queimando e eu não tô sentindo. Então as emoções, elas são importantíssimas na nossa vida. Elas são às vezes dolorosas porque são situações perigosas, destrutivas, ruins, das quais elas estão me convidando a ter um novo passo. Ou seja, o medo tá me convidando a me proteger, né? A aprender, né? A buscar ajuda. A raiva tá me convidando a colocar limites, a me afastar de uma situação. A tristeza tá me convidando a percepção de que algo que é importante pra mim não aconteceu. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um grande projeto da minha vida e em algum momento esse projeto tem momentos ali que não tá dando certo, a tristeza é um sentimento coerente, porque ele tá falando que isso é importante pra você e isso você tá sendo frustrado. Então, imagina, se alguma coisa que é importante pra mim, eu não sinto tristeza se isso não tá dando certo. Se uma pessoa é importante pra mim, eu não sinto tristeza porque ela tá passando por um problema. Como é que seriam nossas vidas, né? A tristeza, ela tá diretamente relacionada ao que é importante. Então, aquilo que é importante não tá acontecendo, a gente vai sentir tristeza. Outro ponto, ressignificar, o terceiro ponto. Ressignificar a sua falha, né, gente? Entender que a falha é o que você faz com ela. Se no momento que você falha, por exemplo, numa relação, você teve uma atitude que não foi legal. Se você não topa ser um humano falho, qual vai ser a sua tendência? Você vai querer justificar, você vai querer culpar os outros, você vai querer controlar, você vai querer desqualificar, inferiorizar o outro para poder se manter no poder. Isso é tudo menos amor. Nem é amor a si, nem é amor ao outro. Então, quando eu topo a falha, eu consigo... Quando eu entendo que a falha faz parte dos meus processos. Então, por exemplo, vai ter uma pessoa que vai ser mais... pede desculpa mais rápido. Aqui em casa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casa. Eu sou uma pessoa que eu tenho mais dificuldade de pedir desculpa, mas ao mesmo tempo... Não, eu sou uma pessoa que eu tenho mais facilidade de pedir desculpa, né? Então eu sou aquela pessoa que rapidamente quero resolver a situação, mas eu sou uma pessoa mais cabeça dura que o Júlio, do tipo, se a gente tá aqui numa discussão, ele é mais rápido nesse processo de, é verdade, e mudar o olhar dele, sabe? E eu, demoro mais, fico lá mais insistente. E eu sei de onde isso vem, eu sei da minha história. Eu sei por que eu aprendi a ficar rígida e eu preciso ganhar. Porque eu sei das minhas dores, eu sei do que aconteceu na minha vida. Então, às vezes, eu demoro um pouquinho mais, aí eu entendo, aí eu chego e falo, é verdade. Depois de mais tempo do que ele, né? Então, é natural que haja desafios diferentes para cada um. Se a gente entende que esses desafios fazem parte da nossa dinâmica. O Júlio tem a vida dele e eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha história, ele tem a história dele. E a gente aprendeu a lidar com as nossas histórias de formas diferentes. E tudo bem, nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes, né? E cada um tem os seus desafios. Então, quando você entende isso, você tá mais disposto a olhar. E aí eu fico mais atenta. Eu tô sendo cabeça dura ou eu realmente acredito nessa ideia? Porque às vezes eu já nem acredito mais naquela ideia, mas tô lá defendendo aquela ideia. Aí eu paro e penso, eu tô sendo cabeça dura ou eu realmente acredito nessa ideia? Eu tô defendendo só porque eu quero estar certa? Ou eu realmente acredito nessa ideia? E eu paro e reflito um pouco sobre isso, porque eu entendo, eu sei meus desafios. Então, se eu percebo que eu tô ali só reativa e tenho que estar certa, depois eu tenho que ir lá pedir desculpa, falar, realmente... e tal. Então, ressignificar as nossas falhas, os nossos desafios, pedir desculpa é um ato, é um poder, é algo muito poderoso na vida quando você pede desculpa. Quando você pede desculpa por um ato, você tá reconhecendo e aí você tá dando chance de crescer e desenvolver naquilo ali que não tá tão bom, né? E por último, gente, se comprometer com suas necessidades, ou seja, entender que você precisa de descanso, que você precisa de limites, que você precisa de ajuda e que nada disso faz de você uma pessoa fraca, ruim. Porque se eu vou, como que eu vou ter coragem? Se para eu conquistar aquilo que eu quero, eu preciso fazer uma coisa grandiosa e tenho que fazer aquilo sozinho. É difícil ter coragem. Não é difícil ter coragem, é difícil ter coragem. Então, a gente precisa acolher as nossas necessidades humanas, entender, né, que nós como seres
humanos, crescemos tanto porque exatamente vivemos em sociedade, né? Vocês têm outras coisas para me ensinar. Eu tô aqui falando sobre coisas que eu sei e vocês têm outras coisas para me ensinar. E a gente vive numa sociedade de troca. Então, eu preciso da ajuda de vocês e vocês precisam da minha ajuda. E tá tudo bem. É ótimo, que bom. Que bom que tem um médico para me atender. Que bom que tem outra psicóloga também, em algum momento que eu preciso para me atender. Que bom que tem alguém para me ajudar aqui a cozinhar em casa. Que bom que todo mundo existe. Porque nós temos trocas diferentes. Então, a gente precisa se comprometer mais com as nossas necessidades. Então, esses são os 4 pontos, tá, gente? 4 aspectos que a gente precisa amadurecer, ressignificar na nossa vida para que a gente possa ter mais coragem, tá? Aceitar a nossa vulnerabilidade de que vamos ser frustrados, rejeitados e criticados. Acolher as nossas emoções, entender que isso faz parte de estar na vida e não de quem somos, que a tristeza, o medo e a raiva são importantes. Ressignificar as nossas falhas, ou seja, estar comprometido com o desenvolvimento, entender que as falhas não nos definem como inferiores e incapazes, né? Ou seja, abrir mão de controle e poder para poder estar na vida de forma mais grandiosa, né? Mais grandiosa mesmo. E, por 4, comprometer com suas necessidades. Entender que a gente não vai dar conta de tudo, que a gente tem necessidade, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de descanso, tá bom? Esses são os 4 pontos que a gente precisa acolher para poder estar mais disposto, corajoso, autêntico, inteiro na vida, existindo, ocupando o nosso lugar, tá bom? Para terminar a live, gente, então, assim, uma forma de vocês identificarem aquilo que vocês têm menos coragem é identificar tudo aquilo que eu tenho culpa e vergonha. Então, vocês podem fazer uma listinha na casa de vocês. Tudo que me gera culpa e vergonha, porque aí são as partes que vocês precisam ressignificar na humanidade de vocês e na vida de vocês, tá bom? E pra terminar, vou terminar com uma outra frase da Brené Brown, onde ela fala assim: é preciso coragem para ser imperfeito. Aceitar e abraçar nossas fraquezas e amá-las. E deixar de lado a imagem da pessoa que deveria ser para aceitar a pessoa que realmente sou. Então, parar de viver na expectativa dos outros para poder ser, de fato, quem eu sou. E crescer. E querer prosperar, crescer, amadurecer e me desenvolver com quem eu sou. E não ficar aí preso ao que os outros esperam de mim. Tá bom? Gente, como eu falei, a live hoje foi mais rapidinho, mas eu espero ter podido ajudar vocês, né? Espero que vocês tenham se inspirado um pouquinho aqui com a live de hoje. Qualquer coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários tudo isso que eu perguntei. Qual área da sua vida que tá mais travada? Eu posso te ajudar mandando mais vídeos, posso também te responder, tá? Quais são desses 4 aspectos que eu falei aqui pra vocês que é mais desafiador? Ai, eu tenho mais dificuldade com as minhas emoções, eu tenho mais dificuldade de ser rejeitado, eu tenho mais dificuldade de lidar com as minhas necessidades, tem que ser sempre forte, tá? Podem estar comentando tudo aqui que eu vou respondendo vocês, viu? Solange, querida, um beijo, viu? Tchau, tchau.